Olá! Seja bem-vinda ao podcast 42 Semanas, o seu espaço acolhedor e seguro para ouvir e partilhar experiências de gestação, parto e nascimento. Eu sou Jéssica Scipione, sou doula, sou terapeuta e especialista nas experiências exclusivas do feminino. E eu sou a Adrine, eu sou estudante de doutorado aqui no Canadá e apaixonada por partos. Eu gostaria de convidar você para aprender um pouquinho, semana a semana, sobre essa imensidão que é gestar e parir. Gente, estou muito feliz hoje, um episódio especial. Estamos recebendo Patrícia, que foi a primeira mulher que eu tive a honra de ver parindo e que foi muito responsável por eu ser doula hoje. No dia que eu vi ela parindo foi o dia que eu realmente decidi que eu ia ser doula e que eu ia cumprir essa missão no mundo. Então hoje Paty está aqui para compartilhar com a gente as suas histórias de parto no terceiro trimestre da gestação, seguindo aí nossa série de episódios sobre as 42 semanas de gestação. Paty, meu amor, muito obrigada, seja bem-vinda. Oi, tudo bom, gente? Eu comecei a te ouvir aqui, o coração bateu mais forte. Ah, já deu um tum-tum. Eu estou louca para ouvir essa história. Você é espectadora, eu estou no mesmo nível que você, eu não conheço essa história, eu estou louca para ouvir. Ai, gente. Paty, então, se apresente, conte um pouquinho de você, da sua família, e aí já emenda aí, conta da sua primeira gestação, como que foi a descoberta, como foi a gestação. Gente, é a primeira vez que eu conto a minha história, assim, então eu tô emocionada. É bem forte, né? Falar da própria história, assim. Eu já estava casada há 5 anos, quando eu e o meu marido decidimos que era a hora de termos filhos, né? E eu engravidei na primeira oportunidade. Então foi assim, um susto, né? Apesar de querer muito. E mesmo assim, eu já fui, um pouquinho antes de engravidar, como queria ter filhos, eu já fui atrás de estudar um pouquinho sobre parto. Coincidentemente, eu conheci uma pessoa, ela já estava me atendendo, na verdade, era uma fisioterapeuta, e ela me falou sobre parto humanizado. E eu já estava nessa questão de buscar informações sobre parto. Então, foi a primeira pessoa que me falou sobre parto humanizado. A partir disso, eu fui estudar e me informar o que era isso, porque eu queria ter filhos, eu sabia que algo na forma de nascer, para mim, não batia, assim, as coisas. Eu achava que podia ser diferente daquilo tudo que eu via e que eu ouvia, então eu comecei a estudar e foi onde eu cheguei no parto humanizado. Então, quando eu descobri sobre o que era, então, o parto humanizado e começou a fazer sentido com aquela necessidade que estava em mim, que até então eu nem sabia qual era, né? Eu descobri o grupo de doulas, eu moro em Apucarana, no Paraná, e eu descobri um grupo em Maringá e em Londrina. E mandei um e-mail. Falei, bom, para cada lugar eu mandei, quem me responder primeiro, eu vou atrás dessas informações. E o grupo era o Gesta na época, né, de Londrina. Me respondeu e me passou todas as informações de como que funcionavam, lá haviam rodas e tal. E eu me encantei por esse mundo e comecei a participar, né? Tá, deixa eu perguntar uma coisa. Isso tudo foi antes de você engravidar ou você já estava grávida? Isso tudo foi na sequência, assim. Então, eu quis ter filhos, mandei um e-mail. Uma semana depois que me responderam o e-mail, eu descobri que estava grávida. Na outra semana já tinha rodas e eu comecei a participar. Então, foi tudo muito na sequência.
Ai, que legal. Porque pode ser um choque, né? Muitas mulheres, tipo, na 38ª semana, descobre o que é parto humanizado e descobre que vai ter que mudar de obstetra, se quiser ter um parto mais respeitoso. Você tava desde o comecinho já bem auxiliada e informada, né? Eu fui estudar antes de engravidar, mas eu engravidei muito rápido, assim, né? Então, acabou que foi tudo junto, meio que tudo junto, assim. Aí eu comecei a participar das rodas, e cada roda que eu ia, cada livro que eu lia, cada artigo, cada documentário, isso ia construindo dentro de mim aquilo que eu queria, né? Que era parir naturalmente. E assim, o que me motivou tudo isso foi a minha filha, que até então eu não sabia se era filha, se era filho, né? Enfim, era o bebê que eu estava gerando. Então, assim, eu queria que esse bebê viesse no tempo dele e fosse respeitado. Era só isso que eu queria. Então, assim, não era porque eu não queria passar. Claro, eu não queria também passar por cirurgia ou alguma coisa assim, mas que esse bebê tivesse o momento dele respeitado. Então, tudo que eu busquei foi pensando nisso. Foi o que me moveu. Foi o bebezinho, a vidinha que eu tava gerando ali no meu ventre, né? Você estava buscando o melhor pro seu bebê. Isso. Era isso que eu estava, que era o que me movia, né? E como você foi construindo esse plano de parto? Como você foi construindo esse desejo de parir naturalmente? Eu comecei a construir o meu plano de parto a partir da minha realidade, de ver aquilo que eu estava estudando e o que casava com o que eu tinha aqui. Não tem na minha cidade ainda até hoje uma assistência humanizada, equipes que atendam parto de forma humanizada, nem nada disso. Não tinha rodas de gestante, não tinha encontros, não tinha nada. Então, eu, para conseguir me preparar, ia para fora. Então, participava das rodas fora, participei em Londrina, participei em Maringá. Isso são quantos quilômetros da sua cidade? 60 quilômetros. 1 hora, mais ou menos. 1 hora, mais ou menos isso. Muita vontade de parir mesmo. Hein? Oh. É ótimo você compartilhar isso, né? Porque muitas mulheres começam a estudar e desejar um parto humanizado, um parto mais natural, e aí olham para a realidade delas e percebem que na cidade não tem uma possibilidade, não tem profissionais. E aí é ótimo você trazer a sua história e dizer que você viajava 1 hora para ir nas rodas, para procurar equipes profissionais que pudessem te atender da forma como você desejava, porque isso abre um caminho aí de possibilidade para mulheres que podem se ver nessa situação, assim, meio de mãos atadas, né? Nossa, eu queria isso, mas eu não posso. Então, procurem cidades próximas, porque muitas vezes é um caminho possível. E, Paty, você começou a se informar, você achou uma equipe, você escolheu o quê? Uma obstetra, uma parteira, enfermeira obstétrica, e por que você fez essa escolha? Como eu sabia que aqui na minha cidade não tinha, né, não era que a realidade, não era aqui que eu ia encontrar o que eu estava buscando, eu fui pegar a orientação. Falei, bom, a doula vai saber onde eu vou encontrar uma equipe que atenda essa minha necessidade, né? Então eu fui, conversei com elas me passaram uma relação, alguns médicos, e na época haviam só 2 que atendiam de forma humanizada. Um era pelo plano que eu tinha e outra particular. Eu acabei optando pelo médico do plano, né, porque financeiramente isso cabia ali para mim, era melhor. Então, a princípio, o seu plano era ter um parto hospitalar em Londrina, que é essa cidade a 1 hora de distância da sua casa. Exatamente. Porém, nessas rodas, no 4º mês de gestação, eu descobri uma equipe de parto domiciliar. E nisso, enquanto estava rolando a roda e os relatos ali, eu impressionada com aquilo, falei, gente, mas é possível nascer em casa? Aí eu me lembro assim de ter feito uma pergunta para a enfermeira obstétrica, né? Tá, mas nasce em casa e depois eu preciso ir para o hospital? Ela, não precisa ir para o hospital, porque todo o atendimento é feito em casa e tal. E aquilo bateu assim no meu coração, pulsou. Falei, gente, eu preciso ir atrás disso. E para o meu marido também. Então, casou com aquilo tudo que a gente estava buscando, de ter um parto da forma mais natural possível. E aí descobri que esse parto podia não ser hospitalar,
foi algo assim que eu tive que ir atrás. Uma das coisas que as mulheres que estão ouvindo a gente pode pensar é sobre a segurança do parto domiciliar. Eu tenho aqui as evidências e a gente vai conversando sobre elas ao decorrer do episódio, mas como é que você se sentiu? Você achou que seria uma opção segura para você e para sua família? Você ficou com medo? Você se informou bastante? Como é que foi essa parte sobre escolher um parto domiciliar? Então, como eu já estava estudando bastante, como a minha gestação estava, né, correndo tranquilamente, até aquele momento nenhuma intercorrência nem nada disso. Eu fui conversar diretamente com a equipe. Então, eu marquei que também a equipe também não era de nem da cidade onde eu estava, que essa roda foi em Londrina. A equipe era de Maringá. Eu moro entre Maringá e Londrina. É a mesma distância de uma cidade para outra, só que lados diferentes, né? Então eu fui até essa equipe para conhecer justamente isso, para saber da segurança, né? Para saber se eu era uma candidata a um parto domiciliar. E aí foi onde eu descobri que realmente a minha gestação era de baixo risco, de risco habitual, né? Então eu poderia ter meu filho em casa. E aí ela me explicou, eles me explicaram, traçamos um plano de segurança, tudo. Outra coisa é que você falou sobre candidata a um parto domiciliar. Esse é um tema muito importante porque não é qualquer um que pode ter um parto domiciliar. Você tem que ser uma gestante de baixo risco, num lugar que você tem uma transferência possível e rápida a um hospital, além de outros pré-requisitos. Então, se você quiser ter um parto domiciliar, você primeiro precisa ter uma gestação de baixo risco, sem complicações, sem bebês múltiplos, então não pode ser gêmeos em casa, pelo menos não no Brasil. E lembrando que praticamente 85% das gestações são gestações de baixo risco, né? E quando a gente fala de parto domiciliar, muitas pessoas podem pensar, nossa, mas meu Deus, né? A gente evoluiu tanto, agora vão querer voltar a parir em casa, porque se a gente for pensar aí, uma geração, 2 gerações atrás, todo mundo nascia em casa, né? E a grande questão é que hoje um parto domiciliar é muito diferente de um parto domiciliar da minha avó, que paria em casa porque não tinha opção e sem muita assistência caso tivesse alguma intercorrência. Hoje em dia, um parto domiciliar, primeiro que ele é um parto domiciliar planejado, né? Também não é assim, eu vou ficar aqui em casa sozinha e vou parir porque eu quero que meu filho nasça em casa. Não, né? Tem toda uma estrutura e hoje o parto domiciliar ele é muito mais seguro do que um parto domiciliar da época da minha avó, né? Então não é a mesma coisa. Ai, que bom que você falou nisso, porque eu já vou puxar os dados então. Eu tô com um artigo aqui que ele faz o review de estudos sobre a segurança de parto domiciliar de 2004 a 2014. Ele avalia esses estudos, inclusive estudos que já estão avaliando outros estudos, então é bem completo. E uma coisa que eles acham é que no parto domiciliar planejado e parto domiciliar no geral, as mães normalmente têm menos complicações, vão ter menos intervenções, menos partos assistidos, menos episiotomia. Então, normalmente o parto domiciliar é melhor para a mãe. E a evidência sobre a segurança para o recém-nascido, para o feto e para o bebê era um pouquinho controverso, porque alguns estudos não avaliam só o parto domiciliar planejado, também avalia partos domiciliares acidentais ou partos domiciliares assistidos por uma profissional não certificada, e isso podia modificar os dados. Mas nesse estudo, eles acharam que, de todos os estudos que eles avaliaram, 6 deles acharam que tinha um pouquinho de aumento na mortalidade neonatal para bebês, mas a maioria dos estudos, que são mais de 15 estudos, mostram que a morbidade neonatal, então a mortalidade de nenéns, não aumenta com um parto domiciliar planejado. Ela é igual à mortalidade, igual às consequências do parto hospitalar, se você está fazendo um parto domiciliar planejado com uma profissional certificada. Então, Paty, daí você foi então para Maringá, fez essa consulta com essa equipe de parto domiciliar. E aí, como foi? Você se sentiu segura? Como você saiu dessa consulta?
informações que elas foram me passando eram coisas que eu já havia estudado e procurado. É que eu sou bem curiosinha e eu gosto de um estudo. Então, sempre que eu vou fazer, por exemplo, eu ia lá para consulta com elas. Então, eu já havia dado uma pesquisada sobre parto domiciliar e algumas condições. Então, eu fui vendo que era real aquilo que eu havia lido, né? Então, eu estava conversando ali com a equipe e vi que era uma coisa possível para mim, desde que a minha gestação seguisse sendo de risco habitual e que eu não tivesse nenhuma intercorrência e que eu entrasse numa gestação a termo, que é a partir de 37 semanas, né? Porque antes disso, se a Laura resolvesse nascer, então teria que ser hospitalar. Você continuou acompanhando a sua gestação com o médico em Londrina, caso ela, né, nascesse antes de 37 semanas, e a partir de 37 semanas, aí você decidiu pelo parto domiciliar. Na verdade, eu já decidi pelo parto domiciliar antes, quando eu e meu marido sentimos segurança e sentimos que realmente era algo que nós queríamos e que nós iríamos bancar. Porém, o pré-natal eu segui fazendo normalmente com o médico obstetra de Londrina, porque uma das seguranças do parto domiciliar é que você tenha um pré-natal bem certinho, bem rígido, né? Bem acompanhado. Então, eu segui normalmente, mesmo quando entrei nas 37 semanas, não sabia até quando que iria, eu iria seguir o pré-natal normal, todas as consultas normal, os exames, tudo. E essa equipe de parto domiciliar, ela era composta por quais profissionais? 2 enfermeiras obstétricas e uma neonatal. Uma tá ali para cuidar da mãe e uma para cuidar do bebê. Então, essa é a equipe mínima. Eu acho muito legal falar das enfermeiras obstétricas. Eu acho que é o primeiro momento que a gente fala delas aqui no episódio, porque elas eram as que acompanhavam os partos antes desse movimento que fez com que partos ficassem muito medicalizados. E eu acho que agora a gente está aprendendo, trazendo de volta o valor das enfermeiras obstétricas para acompanhar os partos, inclusive nos hospitais. Fora do Brasil, aqui no Canadá e nos Estados Unidos, as enfermeiras obstétricas, elas estão já nos hospitais. Tem hospitais que quem acompanha o parto é a midwife e o médico obstetra só é chamado em algumas situações, porque elas têm capacidades de acompanhar partos fisiológicos e também com complicações, porque elas têm capacidade de atender e fazer o manejo de certas consequências, certas coisas que acontecem no parto. Isso é uma coisa muito cultural, né, no Brasil, que a gente tem uma ideia muito construída de que parto tem a ver com médico, né, que para parir, para um bebê nascer, tem que ter um médico junto. Então, eu acho bem importante trazer essa informação de que no Brasil existem 5 profissionais que são habilitados para acompanhar um parto, um nascimento de baixo risco. São eles: médico obstetra, enfermeira obstetra, obstetriz, médico da família e parteiras tradicionais, porque, né, além de ser uma profissão que nunca deixou de existir e que agora está no movimento de retorno, existem lugares que simplesmente não existe outra possibilidade. Então, salve as parteiras. Salve as parteiras, e já aviso que vou ter parto com parteira, com enfermeira obstétrica, com midwife, se eu estiver aqui no Canadá. Com certeza absoluta. Parteiras, não abro mão. Tá, e vamos pro parto. Paty, diga, como é que começou, quantas semanas você tava, o que você sentiu, como é que foi essa emoção toda que foi esse parto? Bom, quando eu achei que eu ia entrar na reta final, né, aconteceu o parto. Por isso que eu convidei a Paty para o nosso episódio de hoje, né? A Laura nasceu com 38 semanas. 37 para 38, a Paty entrou em trabalho de parto. Então, ali, bem nos 9, quando completa os 9 meses, que é quando a gente tem essa ideia, né? De que, nossa, a gestação dura 9 meses, dura 38 semanas. Então, a gente traz a história da Paty para dizer que pode ser que sim. Com 37 semanas, eu havia ido na consulta com o médico lá em Londrina e tudo, e aí a gente conversou e definiu, porque eu precisava chegar nesse termo de 37 semanas para dizer, ok, agora eu posso ter um parto domiciliar, certo? Porque antes disso, eu não poderia, pela segurança do parto, eu teria que ter um parto hospitalar.
E com 37 semanas eu fui para consulta, já estava, né, já havia meio que conversado, e nessa semana eu abri mesmo, defini para ele, falei, olha, né, doutor, meu plano é de plano domiciliar com a equipe tal, na minha casa, meu plano A é esse, o hospital de referência é esse. Passei tudo para ele o que havia traçado com a equipe de parto domiciliar. Ele falou que tudo bem, que ele achava bacana, mas que ele não poderia estar no parto, e isso eu já sabia. Me falou dos riscos, que eu também já sabia, e ficou tudo acertado. E uma coisa que aconteceu nessa semana foi que ele havia me pedido aquele exame de Streptococcus e o meu deu positivo. Então ele falou assim, olha, com esse resultado aqui você vai precisar ver com a sua equipe qual que vai ser o procedimento. Eu já tinha visto, na verdade, eu já sabia que eu teria que tomar antibiótico quando eu entrasse em trabalho de parto. Mas eu estava tão tranquila que eu achei que a Laura ia vir depois das 41 semanas. E eu coloquei isso na minha cabeça porque eu vi várias gestantes sofrendo quando entravam em 38, 39. Quando chegava em 40 e o neném não nascia, eu via que tinha umas que estavam muito desesperadas. Falei, não, então eu vou esperar ela para depois das 41 e aí eu fico tranquila, né? Nem imaginava que ela ia nascer com 38. Daí o combinado seria, ele me forneceria a receita, porque a equipe de enfermeiras obstétricas, elas podem fazer a aplicação da medicação, né, do antibiótico no caso, mas elas não podem prescrever, então eu teria que ter a receita do médico para isso. E ele me falou que daria. E eu saí de lá feliz da vida e saltitante que teria o meu parto domiciliar. Porque daí a ideia era você, na próxima consulta com ele, pegar a receita, era isso? Isso, eu estava tranquila. Eu falei, eu teria que voltar. Isso foi numa segunda-feira. Eu falei, na próxima segunda eu tô aqui de volta, pego a receita. Porque ele falou assim, conversa com a equipe e tal, e vê se é só isso que precisa. Eu falei, beleza. E eu fiquei nessa, né? Vou conversar com a equipe e na próxima segunda eu pego a receita. Vocês estão rindo, mas eu não sei o que vai acontecer. Só para guardar um pouquinho o suspense aqui da história, deixa eu falar um pouquinho rapidinho sobre Streptococcus. Streptococcus é uma bactéria que pode estar presente ali na flora vaginal, né, durante a gestação. Na verdade, ela está presente no nosso corpo, mas às vezes ela está em desequilíbrio, está num nível maior, e aí tem algumas indicações para, nesse caso, tomar antibiótico. Isso é bem controverso, a Adrine talvez possa falar aí um pouco de evidências científicas sobre isso, mas hoje em São Paulo, por exemplo, tem vários lugares que nem pedem mais o exame, mas enfim, era uma época ainda, né, 2014, quando Laura nasceu, que no final da gestação o médico pede, né, esse exame de Streptococcus, e caso dê positivo, daí muda um pouco os procedimentos, que tem que ir né, se for hospitalar, tem que ir para o hospital um pouco mais cedo para tomar um antibiótico. Em caso de parto domiciliar, pode ter o parto domiciliar, mas é isso, tem que ter a administração do antibiótico durante o trabalho de parto. Eu vou, então, colocar um pouquinho dos dados. E todas essas referências que a gente está falando aqui vai estar disponível no post no Instagram, vai dar uma olhadinha. Então, sobre o Streptococcus positivo, tem diminuído muito a quantidade de mulheres infectadas na gravidez. Então, por exemplo, em 1990, eram 1,7 casos por 1.000 pessoas, por 1.000 nascimentos. E diminuiu para 0,25 casos a cada 1.000 pessoas. Então, de 1.000, menos de uma vai ter Streptococcus positivo. E para uma pessoa que tem Streptococcus positivo e que não usa antibiótico no trabalho de parto, o risco do bebê ser colonizado por esse Streptococcus B é de aproximadamente 50%. Então, de 0,25% de casos por 1.000 casos, 50% dos bebês vão ter, então metade desses casos pode ter infecção do bebê, e essa infecção pode ser muito perigosa para a vida e para a saúde do bebê, de 1 a 2%, isso é de 1985 e também foi incluído no dado do CDC de 2010. E aí, então, Paty saiu tranquila da consulta, o doutor super apoiou o parto, falou que daria a receita e estava esperando a consulta de 38 semanas. Eis que... Laura resolve nascer.
Ela não quis esperar a próxima consulta, então eu virava a semana na quinta-feira, então foi justamente numa quinta-feira, de madrugada, às 2 da manhã, minha bolsa rompeu. E aí eu avisei a equipe, né, que a bolsa havia rompido e tudo. E eu liguei pro médico para avisar, porque precisaria tomar o antibiótico ou se eu entrasse em trabalho de parto, com as contrações, ou se rompesse a bolsa, né? E quando eu liguei para ele, para avisar, ele já me atendeu e me atendeu com uma voz muito legal, não, foi meio ríspido assim. E eu comentei, falei, doutora, eu preciso da receita, né? Minha bolsa rompeu, a equipe tá vindo para cá, ela já tem a medicação e tal. Aí ele falou assim: "Ah, eu não vou te dar essa receita". Eu falei: "Por quê?". "Porque eu não posso te dar a receita agora". "Como assim?". Aí ele falou: "Ah, eu te avisei que você ia ter que lidar com algumas intercorrências e essa é uma intercorrência". Se for ver, né? Poxa, ele havia me dito que daria receita. Como assim isso é uma intercorrência, né? A equipe de doulas era de Londrina. Então eu falei para ele: "Olha, minhas doulas estão vindo, elas pegam a receita, né? Ou o meu marido vai até aí e busca essa receita". Porque eu não estava em trabalho de parto. Então, assim, estava tranquilo para mim ali aquele momento, né? Mas não. Aí ele foi bem ignorante, debochou. Falou: "Olha, se você quiser, você vem para cá, se interna no hospital daqui, vê se consegue essa receita". Aí eu falei: "Bom, não foi isso que eu pensei, não foi isso que eu estava planejando". Então aí eu já comecei a ter que lidar com as coisas saindo do planejado, né? Depois ele fez mais um pouquinho de deboche, que ele falou assim para mim: "Você não falou que mora 2 quadras do hospital?". Eu morava bem pertinho do hospital, isso me dava segurança para o parto domiciliar, né? Por conta da transferência, então eu sabia que eu tinha tempo hábil para ir para um hospital se eu precisasse de uma transferência. Ele usou isso para debochar de mim, então falou assim: "Ah, vai lá, vai aí pro hospital da tua cidade, você não falou que mora tão pertinho e não sei o quê". E aí eu agradeci, desliguei o telefone e avisei pro meu marido, falei: "Olha, ele não vai fornecer a receita". E aí começou a degringolar todos os planos, né? Todos os planos. Aí eu entrei em contato com a equipe, né, e avisei, principalmente a equipe do parto, né, a equipe de parto domiciliar, as enfermeiras. E aí ela me sugeriu assim: "Paty, vamos aproveitar esse deboche dele? De repente você passa no hospital aí da tua cidade e faz uma avaliação e consegue a receita do antibiótico e tudo, né?". Aí tentamos, fui para o hospital daqui. Aí o hospital não quis me atender. Eles não quiseram me atender, alegando que o médico era de fora e que eu tinha que procurar o meu médico. Aí meu marido até tentou conversar, sabe? Falou: "Olha, mas são isso já era umas 2h30, né? Umas 2h30 da manhã, mais ou menos, rompeu a bolsa, nós vamos pegar estrada. Então gostaríamos de ter uma avaliação, pelo menos para saber se tá tudo bem com ela e com o bebê, né?". Mas não. O hospital não quis me atender, eles realmente negaram atendimento, assim, na cara dura. E aí liguei de volta para a equipe, muda de plano de novo. "Olha, agora eu não tenho nem receita, o hospital daqui não me atende". Ou seja, aí o parto domiciliar já começou a ficar comprometido, porque se eles não me atenderam para fazer uma avaliação, será que eles me atenderiam se eu precisasse de uma transferência? Daí né? ativa o plano C. Aí ativa o plano C. Qual que é o plano C? Então vamos para a cidade onde está a equipe de parto domiciliar. Aí foi essa a saga. As enfermeiras em Maringá conseguiram acionar um médico para me atender lá no hospital, para fazer essa avaliação que eu precisava e ver a questão do antibiótico e tudo. Fui para lá, fui atendida, super respeitada pelo médico que me atendeu lá, um querido, assim. Foi o primeiro momento que eu me senti tranquila. Falei: "Ufa, acho que agora vai". Mas eu tô todo querendo voltar para casa, né? Porque o meu plano era de parir na minha casa. Mas aí já não era mais viável. E como eu estava fora de trabalho de parto, ele me passou a receita, fez a dose do antibiótico, tudo, e me deu alta, me liberou. Isso era umas 8h30 da manhã. E falou: "Olha, Patrícia, se você não entrar em trabalho de parto até 18 horas, aí você volta para o hospital para a gente ver qual que vai ser o próximo passo. Mas até lá, tudo bem, entrega isso aqui, a receita na mão da tua enfermeira, porque ela vai fazer as doses que você precisa durante o dia do antibiótico e tá tudo bem". E foi bem curioso isso, porque nessa época, em 2014, as coisas ainda estavam começando a acontecer nesse mundo da humanização. Então, eu entrar no hospital com bolsa rota e sair de lá
foi algo assim que chocou o hospital. O porteiro não queria deixar eu sair. Ele falou, mas como assim? Como que você vai sair do hospital? Né? Eu falei, eu tô de alta, o médico me deu alta, posso esperar meu trabalho de parto evoluir, né? E as pessoas ficavam muito chocadas com É isso. doido Né? isso que você tá contando, porque até então você não tá fazendo absolutamente nada que vai de encontro com que essas pessoas. Você tá procurando auxílio, você tá procurando assistência, você tá procurando cuidado, e você tá tendo que lutar, que advocar, que informar todo mundo nesse processo, enquanto você deveria tá sendo a pessoa que tá sendo acolhida. Pra mim, assim, nossa, eu fico tão brava quando eu ouço esses relatos de profissionais respeitosos, de hospitais que fazem pouco, que não deixam acompanhante entrar. É muito triste, né? Na verdade, a gente teve que lutar bastante assim com a maioria dos profissionais que nós encontramos pelo caminho, né? Porque todos eles estavam ainda assim bem despreparados. Essa é a palavra, assim, para atender Gestantes informadas. Ninguém está preparado. Não queria falar isso, mas... O sistema está preparado para gestantes que chegam lá e deixam eles fazerem o que eles quiserem, né? Mulheres que chegam colocando as suas vontades, eles não sabem o que fazer. Ou preparados para atender um parto fisiológico, sem intervenções desnecessárias. Recapitulando um pouquinho, então, Paty, a sua bolsa rompeu 2 horas da manhã e você não, tipo assim, você sentiu um líquido saindo e só, não tinha contração nenhuma. E até você ir para outra cidade, tomar a primeira dose do antibiótico, que você disse que era por volta das 8 da manhã, também nada de contrações. Nada de contração, o líquido continuou saindo clarinho, sentia a Laura mexer bem, então eu sabia que isso eram sinais de que estava tudo bem, né? Então, para esclarecer aqui também, né, que isso é uma coisa, assim, que as pessoas têm um senso comum em torno, né, da bolsa romper, que é uma imagem que a gente carrega no nosso inconsciente, sei lá, de filme, de novela, que é bolsa rompeu, meu Deus, vamos sair todo mundo correndo e vamos pro hospital que o bebê vai nascer. Inclusive, né, deve ser por isso que o porteiro lá do hospital falou, meu Deus, como assim você vai embora? Não existe isso, né? E isso não é só o cara que tava lá na portaria do hospital. Isso é uma coisa que tá na cabeça da maioria das pessoas, maioria mesmo. Então, preciso dizer que não é assim que funcionam as coisas, gente. Primeiro que existem várias possibilidades de rompimento de bolsa e a maior parte delas acontece durante o trabalho de parto. Então, assim, a maioria das mulheres vai passar por esse episódio de romper a bolsa durante o trabalho de parto, lá no final do trabalho de parto, perto dos 8 centímetros, porque a cabeça do bebê já tá fazendo pressão e aí a bolsa rompe. Então, primeiro mito para se derrubar é: nossa, a bolsa não rompe necessariamente no começo do trabalho de parto. Muitas mulheres, muitos pais, muitas pessoas ficam nessa espera. Ai, a hora que romper a bolsa é a hora que começa o trabalho de parto e é a hora que eu vou pro hospital. E a maioria dos casos isso não vai acontecer. Em alguns casos, isso vai acontecer antes, então, ali no início, né, do processo. Quando isso acontece no início do processo, também podem acontecer 2 casos. Um deles é o caso da Paty, que é uma ruptura prematura de membranas, ou seja, o próprio nome já diz, a bolsa ela rompe antes de começar qualquer coisa. Romper a bolsa não quer dizer que a mulher já está em trabalho de parto, só quer dizer que rompeu a bolsa. O que diz se uma mulher está em trabalho de parto ou não são as contrações uterinas. Quando acontece a ruptura prematura de membranas, em média, a mulher pode levar até 12 horas, acho que é 90, talvez a Adrine possa ajudar aí também nesses dados. 90% das mulheres vão entrar em trabalho de parto 12 horas, em até 12 horas depois de romper a bolsa. Então é isso, rompeu a bolsa, e só 12 horas depois que vai começar alguma coisa de trabalho de parto mesmo. E para o resto das mulheres, ali uma porcentagem, isso pode levar até mais tempo, 24 horas e 48 horas. Já acompanhei parto de 2 dias de bolsa rota para começar o trabalho de parto. A segunda hipótese é a ruptura das membranas antes, né, ali no início do trabalho de parto, mas logo na sequência já começa o trabalho de parto. Então, rompe a bolsa e já começa as contrações. Então, o caso da Paty foi esse caso de uma ruptura prematura de membranas. Rompeu a bolsa e não tinha trabalho de parto e tá tudo bem.
Então a gente estava ali nessa espera para o trabalho de parto começar e ela estava com todos os cuidados necessários, o bebê estava bem, o líquido estava clarinho e estava tudo bem. E como não tinha nenhuma contração, eu fui liberada e fiquei em Maringá, né? Eu não voltei para casa. Aí fui tomar café da manhã, fui almoçar no shopping, fui pro mercado e nada dessas contrações virem. O dia foi passando, o dia foi passando. Às vezes eu sentia uma contraçãozinha leve e aí eu agachava. Então, assim, eu lembro que o que eu mais fiz no parto da Laura acho que foi agachar, porque tudo que eu sentia eu agachava. Então, eu me lembro de estar lá na fila do mercado agachada, subindo e descendo escadas para ver se fluía alguma coisa. Tentei descansar, mas não consegui, porque a minha cabeça estava assim, realmente a mil, né? Tava tudo acontecendo ali fora do que eu havia planejado e eu tinha que estar firme, eu e meu marido ali para seguir o curso do que estava acontecendo. Nisso, eu estava lá em Londrina, prestes a acompanhar o primeiro parto da minha vida. Nessa loucura toda já de mudanças de planos e tendo que ir lá para Maringá, ia ser um parto domiciliar, acabou que não ia mais ser parto domiciliar, porque daí nessa altura do campeonato, o plano de parto domiciliar ficou para trás, né, Paty? Ficou para trás e uma das enfermeiras obstétricas, ela morava sozinha em Maringá. Então, eu acabei indo para casa dela, né? E aí a gente ficou assim, nossa, será que vai ser domiciliar na casa da parteira? Mas também não fluiu. E realmente a Jéssica estava. Eu acho que você estava para vir, né? Você ia chegar por volta de umas 5 da tarde, mais ou menos, lá em Londrina, que era mais ou menos o horário que eu teria que voltar para o hospital se Isso, a gente foi acompanhando, né, toda essa saga, e aí quando decidiram que iam ficar em Maringá mesmo, à tarde a gente pegou o carro e foi para Maringá para encontrar a Paty, e era bem época de Copa do Mundo, né? E... Era jogo do Brasil. Isso. E aí a gente chegou em Maringá às 5 horas da tarde. Tá, mas deixa eu perguntar um negócio. Onde que as suas histórias se cruzam? Vocês já se conheciam? Vocês se contactaram pro parto? Vocês eram amigas? Você já estava formada? Como é que foi isso? Não, foi assim. Quando eu mandei o e-mail lá, que eu falei que eu fui buscar as equipes de doula, a equipe que a Jéssica trabalhava foi a equipe que me respondeu. Então, foi a equipe de doulas que eu contratei. Elas trabalhavam em equipe. Elas eram em cinco, aí, Jéssica, você tinha acabado de se formar e estava esperando para chegar ao seu primeiro parto. Exatamente. Provavelmente, quando a Paty mandou o e-mail, eu nem fazia parte da equipe ainda, porque eu tinha acabado de entrar na equipe. Eu tinha entrado na equipe naquela semana que a Laura nasceu, e aí eu tava esperando algum parto acontecer para eu ir acompanhar o primeiro parto. E aí foi o parto da Paty. Eu acho que na semana anterior que a Laura nasceu, uma coisa assim, ou umas 2 semanas antes, teve uma roda, foi a última roda que eu fiz. A Jéssica estava, mas a gente acabou não se falando, assim, né? Eu vi que ela estava lá, as meninas apresentaram ela e tal, mas a gente não se falou. E aí, no decorrer da outra semana, uma das meninas entrou em contato comigo e falou: olha, Paty, a Jéssica está na equipe e tal, e se o seu parto é domiciliar, então é mais tranquilo para ter uma outra pessoa, né? Porque se fosse hospitalar, provavelmente não poderia ter 2 doulas, né? E aí ela me perguntou se tudo bem, se a Jéssica estivesse junto no parto, porque seria o primeiro parto dela e tal. Eu falei, claro. Gente, eu tava tão feliz. Por mim, podia vir às 5, podia vir todo mundo. Eu tava achando que a minha casa ia virar uma festa, assim, né? Parir uma roda de mulheres. Paty, e aí a gente chegou, eu e a Lua, a outra doula, em Maringá às 5 horas. Até às 5 horas da tarde, conta um pouco pra gente o que se passou dentro de você emocionalmente nesse período todo, com todas essas mudanças de plano, desde que rompeu a bolsa até a gente chegar lá para te encontrar. Nesse período, eu tive vários sentimentos. Tive medo, tive incertezas, tive decepção, porque tava tudo indo, né? E aí eu conseguia conversar, assim, meu marido foi o meu porto seguro o tempo inteiro, então a gente, sempre que começava a bater o desespero, assim, porque bate, né?
Ele me segurava e me dizia: está tudo bem com a Laura, está tudo bem com você, porque isso é uma coisa importante, isso, o fato de saber que estava tudo bem, porque como eu fiquei lá em Maringá, eu fiquei todo esse tempo todo esperando entrar em trabalho de parto. Porém, a enfermeira obstétrica, ela estava com a gente, então ela fazia ausculta, eu sabia que a Laura estava bem, ela me avaliava, então assim, eu estava tranquila por um lado, por saber que estava tudo bem, que eu podia seguir esperando, mas por outro, era difícil lidar assim com a situação de ver o plano indo por água abaixo, né? Falei, nossa, tá acontecendo tudo diferente. E o pior é que eu não sabia o que era o próximo passo. Porque as coisas começaram a desandar, né? Uma atrás da outra, assim. Então eu já não sabia mais onde eu tava pisando e o que eu ia encontrar. E aí, a partir do momento que a gente chegou, como foi? Quando vocês chegaram, foi um dos momentos que eu senti mais tranquila. Porque, tipo, ai, ufa, elas estão aqui, eu já não tô mais. Não tava sozinha, mas todo mundo que agrega nesse momento e que traz segurança faz diferença pra gente, né? Então, falei, nossa, a impressão que deu, assim, na hora que eu vi vocês foi: agora vai acontecer? Sabe? Agora vai fluir? E aí nós ficamos um pouco ainda, né, ali, porque o nosso prazo acho que era acho de certeza, era 6 horas, ainda não era 6. Eu lembro que logo que a gente chegou, foi uma hora que você deu uma desabada, assim, né? Você começou a chorar um pouco, acho que foi aquela hora que você falou, nossa, agora tá todo mundo aqui, agora eu posso desabar. É, porque até aquele momento ali, também tinha que ser forte, né? Eu acho que foi bem isso, eu não tinha desabado ainda. E foi aquele momento que eu podia me sentir, ai, sei lá, impotente e que tava tudo bem porque eu tava sendo acolhida. E foi maravilhoso, né? Porque logo que a gente chegou, daí você teve esse choro, essa desabada, assim, falou, nossa, agora, bom, agora o que tiver que ser, vai ser, né? E aí, nesse momento, começa a vir umas contrações levinhas, né? Sim, aí parece que começou, né? Fluir, aí as contrações começaram a vir, e aí chegou a hora de ir pro hospital, né? Mas a hora de ir pro hospital, o que que acontecia? O hospital que eu cheguei pela manhã e fui avaliada, ele não permitia a entrada de doula, nem de enfermeira obstétrica, nem de ninguém. Então só seria eu e meu marido. Como Maringá tem outros hospitais e hospitais muito bons, tinha inclusive uma maternidade, junto com a equipe sugeriu, né? E eu e meu marido achamos que era legal, que era viável, que era bom pra gente ir para uma maternidade, que podia entrar as doulas, podia entrar a enfermeira obstétrica e todo mundo. E assim nós fizemos, nós fomos para essa maternidade. E a hora que eu cheguei nessa maternidade, eu já estava daí com as contrações, eu me lembro muito bem de estar na recepção, minha mãe ligar, e eu já estava com contração, não consegui falar com ela. Então, assim, embora elas estivessem espaçadas, elas estavam vindo, estava acontecendo. E aí, ali naquele hospital, nós fomos muito bem recebidos. Nossa! Eu falei, ok, não parei em casa. Gente, que pessoal bacana, pessoal super atencioso, porque todo o hospital que eu tinha passado antes já vinha assim, meu médico me abandonou, o hospital daqui não me atendeu, o outro hospital, o médico me atendeu, mas o hospital não estava entendendo nada e queria me segurar lá, né, achando que eu estava infringindo alguma coisa. E ali não, aquele ambiente era diferente, o pessoal estava mais preparado, o pessoal super respeitoso, foi com a gente até o quarto, vocês podem ficar todos vocês e tal. Então foi um momento assim que eu me senti em paz, eu falei, finalmente, agora vai acontecer, agora. Foi o primeiro momento, né, que todo mundo relaxou, todo mundo assim, nossa, agora vai, agora estamos aqui, vai ser aqui, o quarto era lindo, tava todo mundo junto. Nossa, tava mágico, tava mágico. E a avaliação também, né, porque o médico que me atendeu lá, ele foi um querido, e aí ele falou que tava tudo bem, que podia continuar esperando. E aí a gente já estava até, de repente, cogitando uma indução, né? Lembra? A gente estava pensando numa possível indução. E eu me lembro, assim, que 10 horas da noite ia ser a próxima dose de antibiótico. E ele falou assim, olha, tranquilo, se você quiser esperar até as 10, pra gente fazer outra dose. E se for o caso de induzir e tal, mas tá tudo bem com ela, tá tudo bem com você. E isso deu muita tranquilidade, muita mesmo, assim, pra gente seguir, né? E nesse dia, como tudo, naquele momento eu achei que, nossa, finalmente vou parir, mas nem tudo são flores. Ainda vem a parte, o ápice da história ainda. Tarararã.
ápice. Era plantão e o médico foi embora, né? Era plantão, era jogo do Brasil. Esse médico que atendeu, ele tava no plantão, né? E a gente chegou lá às 6 horas. Normalmente os plantões trocam às 7, né? 7 da noite, 7 da manhã. Então, 7 horas trocou o plantão dele, né? E aí ele falou pra gente, olha, gente, não vou poder ficar, tal, mas fiquem tranquilos, vou passar tudo pro próximo plantonista, vou falar que tá tudo bem, que vocês vão esperar, que... E deixou a gente super tranquilo, né? Foi muito tranquilo. Foi a minha paz aquele momento ali, sabe? E aí nós ficamos ali, né? Foi pouco tempo depois entre a saída dele e a outra entrar. Estávamos lá muito tranquilos, esperando as coisas acontecer. As meninas, eu me lembro de falar assim, gente, agora? E agora, o que a gente faz? Porque assim, eu tava querendo que a coisa acontecesse, né? E nessa nossa conversa, alguém abriu a porta. Já abriu a porta assim, bruscamente, né? É aqui que tá para acontecer um parto romantiquinho? E aí todo mundo já olhou assim assustado, imagino eu, né, que não tava vendo a minha cara, mas daí todo mundo ficou meio mudo assim, né? Ela já veio em direção a mim. Como é que tá suas contrações? Como é que tá isso? Já foi colocando a mão na minha barriga. Desde que horas que você tá com essa bolsa rota? Já faz mais de 7 horas. E começou a falar um monte de coisa assim. Já eu nem sei mais o que ela falou. E eu ali, né, no meu primeiro parto, eu lembro como se fosse hoje, assim, essa médica abrindo a porta. E eu não tenho o dom da visão, assim, mas sabe quando você sente que entrou uma nuvem negra, assim, junto com a pessoa no quarto? Tava todo mundo, assim, super tranquilo e feliz. De repente, nossa, a energia foi, assim, lá embaixo. E ela abriu a porta desse jeito, assim, nossa, é aqui que querem um parto romantiquinho? E eu não vou lembrar tudo que ela falou, com certeza, porque meu cérebro fez esse favor pra mim de apagar a maior parte das coisas que ela falou e guardou só as frases mais, assim, esdrúxulas. Porque desde o momento que essa médica entrou no quarto até a hora que ela saiu, ela só falou coisas horrorosas. E o ápice da fala dela, que eu me lembro, e daí isso, né? Chegou perto de você, ficou lá com a mão na sua barriga e aterrorizando, assim, aterrorizando. Muito. E se tinha contração, o que tinha de contração a hora que ela pôs a mão na minha barriga, Exatamente. zerou. Aí a hora que ela começou, né, botar medo, 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 as contrações que estavam começando, as contrações pararam. E aí ela ainda usou isso pra falar mais coisa, né? Você não tem contração? Você não tá tendo contração? E eu lembro que ela sentou do lado do Marcos, né? E ele tentando falar pra ela, para de falar isso, a gente sabe que isso não é verdade, o médico acabou de sair daqui, tá tudo bem. E ela completamente ignorando ele. Parecia que ele não existia. Ela tava assim, ignorando ele e só olhando direto pra você, né? Ela olhava direto pra você e falando coisas horrorosas. Até a frase que eu me lembro foi essa, que ela pegou na sua mão, olhou bem no fundo do seu olho e falou assim: você sabe que seu neném vai morrer, né? O que a gente faz com o neném morto? Enterra, não adianta chorar depois. Nossa, que horror, gente. Era uma gestante procurando um pato respeitoso, se munindo de pessoas que estavam lá pra cuidar delas, te respeitar. E, mano, é muito importante que num parto a gestante esteja confortável e segura. É assim que as contrações funcionam, é assim que a ocitocina é liberada. Você tem que se sentir segura. Como é que você se sente segura com uma mulher dessa? Exatamente, exatamente. E aí, cara, eu lembro, assim, que de olhar pra Paty, a Paty tava totalmente paralisada, assim, talvez por isso que ela nem lembre direito o que a médica falou, porque eu acho que o corpo dela entrou num estado de proteção, assim, de alerta, né? Ela ficou, assim, paralisada. E eu lembro que eu virei de costas no primeiro par da minha vida, né? Meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô vendo isso diante dos meus olhos, porque eu fiz o curso de doula, e a gente lê um monte, né? A Adrine aí estuda um monte, a gente lê sobre violência obstétrica e tal. Só que no fundo do meu coração eu sempre tenho uma crença assim, né? De, não, uma pessoa não é capaz de fazer isso, não é possível, ainda mais num momento desse, né? E aí, quando eu vi uma mulher ainda fazendo isso diante dos meus olhos, por isso que eu falo, né, que foi nessa hora que eu decidi. Eu lembro que eu virei de costas pra respirar fundo, porque a vontade nessa hora é você matar uma pessoa dessa, né? Mas eu era doula, né? Eu não podia nem falar, mandar ela calar a boca, não podia fazer nada. Eu só podia olhar pra Paty. Eu tinha que ignorar o que ela tava falando e fazer alguma coisa pra ajudar a Paty. Então eu lembro que eu virei de costas, respirei fundo. E aí eu fui perto do ouvido da Paty e fiquei falando outras coisas, né? Acho que eu comecei a falar
Paty, escuta minha voz, não escuta o que ela tá falando, pra ir tirando ela da voz da médica e ela ir pra um outro lugar, né? Oi! Você fez isso, a Lua correu chamar as enfermeiras, porque elas tinham acabado de sair para comer para pegar um lanchinho. Foi isso mesmo. Ai, eu não lembrava desse pedaço. Você veio no meu ouvido e a Lua foi buscar as enfermeiras. Ai, E aí eu fiquei ali, né, falando no seu ouvido, tipo, não escuta a voz dela, fica aqui comigo, escuta a minha voz. E isso foi totalmente intuitivo, né? Porque eu nunca tinha acompanhado um parto, não tinha ideia do que eu ia fazer. Mas nessa hora foi a única coisa que eu pensei em fazer, que era te tirar, a única forma que eu achei de te tirar daquela situação toda, né? Isso, e nisso meu marido entrou na frente dela, para tentar barrar ela, assim, de falar comigo, isso eu lembro bem. As enfermeiras já chegaram, as enfermeiras que estavam com a gente, e aí elas começaram meio que... Porque daí ela começou a falar assim, faz 7 horas que essa menina tá de bolsa rota, vocês são um bando de louco. Aí a minha enfermeira começou a falar pra ela que, né, 7 horas de bolsa rota não era nada, as evidências científicas mostram, né, isso. E ela começou a discutir com ela, assim, e nisso meu marido foi tentando empurrar ela pra fora ali. Eu acho que foi ele que colocou ela pra fora do quarto, não lembro. Tentou ir tirando ela de perto de mim, assim, e nisso ela se revoltou e falou assim, vocês são todo um bando de louco, eu me demito. Isso eu lembro. Ela falou, eu não vou mais acompanhar esse parto, que vai morrer todo mundo, eu não vou ser responsável por isso, eu não vou atender esse parto, e tchau, e saiu do quarto. Saiu do quarto, aí nisso o Marco saiu atrás dela, pediu para uma das meninas ficar na porta do quarto, não deixar ninguém entrar. Gente, olha, eu penso meu marido fazendo isso, ele tem que tomar essa decisão. Eu amo ele mais ainda, gente, de verdade. Como ele teve, né, essa força de fazer isso para me proteger. Ele pediu para uma delas ficar na porta do quarto, aí eu fiquei dentro do quarto com a Lua e com a Jéssica, aí eu falo, aí elas fizeram mágica, gente. Eu não sei quais foram os olhos, o que foi a magia, o que foi que elas fizeram, mas aquelas mãozinhas de fada, aquele cheirinho, eu sei que tinha cheiro, mas eu não tenho a memória desse cheiro, sabe? Mas eu tenho memória da calma. Parece que fizeram uma bolha em volta de mim, assim, de calmaria, de proteção, e eu comecei a me conectar com a Laura, e aí esse momento, eu lembro, esse momento, ai gente, que emoção. Eu tentei o dia inteiro cantar uma música pra Laura, que eu cantei a gestação inteira pra ela. Durante o dia todo, eu não conseguia lembrar a letra, eu tentei colocar no celular, não funcionou. Essa música não veio pra mim o dia inteiro. A hora que a Jéssica ligou a música, sem saber, porque eu não tinha falado nada pra ela, não tinha feito playlist, era aquela música. Era a música minha e da Laura. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração. Que lindo, que luta, que bonito. Achei que eu não ia chorar. E aí essa música foi o que precisava, assim, pra me ligar, me conectar com a Laura e esquecer todos os ruídos externos, tudo que tinha acontecido até ali ficou fora, sabe? Ficou fora daquele quarto. Eu realmente entrei na bolha com ela. E eu lembro que a música acabou e eu já falava... Nossa, eu lembro dela falar baixinho, assim, no meu ouvido. Você quer de novo? E eu acho que ficou tocando o tempo inteiro ali, né? Só aquela música. O mantra. Mas eu precisava daquilo. Era aquilo que eu precisava para me conectar com a Laura. E ali nós ficamos. Eu não tenho noção de tempo, mas eu sei que foi um bom tempo, acho que pelo menos uns 40 minutos, até o Marco voltar. O que aconteceu? Quando ele saiu, ele foi tentar ver se conseguia outro médico, porque ele não sentiu seguro, imagina. Ele não tinha a menor segurança de me deixar na mão daquela mulher, nem para um parto normal, nem para uma cesárea. Só que não tinha outro médico no hospital. O médico que tinha atendido nós antes, ele falou que não podia voltar, porque ele já tinha feito outro plantão. Resumindo a história, meu marido pediu alta, teve que assinar um termo com um monte de responsabilidades lá, porque ele ia me tirar do hospital, e eles não queriam deixar, e ele falou, mas eu tenho direito, não tô preso, né, não tô numa cadeia. Então ele teve que ser bem firme, assim, e assumir
toda a responsabilidade de qualquer coisa que acontecesse comigo, seria dele. Deixa eu perguntar o nome do seu marido. Marco. Marco, parabéns. Parabéns, Marco. Você é um parceiro. Se você estiver ouvindo isso, você foi muito parceiro nesse parto. Eu espero que todo mundo tenha um parceiro assim na vida. Ele foi... Não, o Marco foi excepcional, assim. Desde sempre, gente. Ele bancou tudo. Mas sabe por que ele fez isso? Ele tinha segurança porque ele participou comigo de tudo. Desde o início. Então ele sabia o que estava acontecendo. Então a mesma informação... Vocês decidiram tudo juntos, né? Sim. Não era uma decisão só sua, né? Era um plano, um projeto de vocês dois, não era só seu. Exatamente. Então, assim, as mesmas coisas que eu lia, ele lia, as mesmas coisas que eu assistia, ele assistia, as mesmas coisas que eu estudava, ele estudava. Então, assim, ele estava muito por dentro de tudo e foi fundamental para ele ter essa segurança de bancar essa decisão, né? Então, aí o que aconteceu? Nesse período que ele foi resolver no hospital a questão da médica, eu realmente... Aí as contrações, com a música, tudo, as contrações realmente engrenaram, né, Gé? Aí veio vindo uma atrás da outra. Eu acho que aí realmente eu já tava na fase ativa, tava na bolha do parto ali. Ele entrou. Quando ele entrou no quarto, eu me lembro assim dele me abraçar. Me abraçou, ficou um tempão assim, abraçado. Ele falou assim pra mim: a Laura vai nascer. Ela só não vai nascer aqui. Nossa, aí eu não sabia o que pensar. Daí eu lembro só que eu falei assim pra ele: tá tudo bem? Ele: tá tudo bem. Aí nisso foi bem assim, rápido, logo veio alguém do hospital querendo falar comigo. E eu lembro dessa pessoa chegar ali na porta e pedir pra abrir, pra acender a luz. A já falou que não. Eu lembro disso. Ela falou assim, não. Porque eu tava de olho fechado, super na bolha do parto ali, né? Super conectada com a Laura. Ele pegou na minha mão e começou a me falar muitas coisas, assim, positivas, muitas coisas boas. Eu tinha vontade de olhar pra ele, mas eu não conseguia. Porque eu estava conectada com a Laura na minha bolha de parto, né? Nas minhas ondas ali. A partir daí, a hora que ele foi embora, tudo, então vamos sair. Aí já falou assim... A gente teve que mudar de hospital, gente, no meio do trabalho de parto. Exatamente. Então, esse não vai nascer aqui é porque não tinha médico para atendê-la mais, então não ia poder ficar lá, tinha que ir para outro hospital. Aí a já falou assim no meu ouvido: Paty, continua exatamente do jeito que você está, não abre o olho, nós estamos todos aqui com você, nós vamos sair por esse corredor, se alguém tentar falar com você, você não abre o olho. E isso eu fiz, e eu me sentia tão protegida, apesar da casa estar caindo, eu me sentia tão bem naquela bolha, naquele de olho fechado e tudo, e essa sensação de, a hora que o Marco falou que ela ia nascer e não ia nascer ali, foi algo assim, deu aquele sustinho, mas eu confiei, falei, tá tudo bem, se ele tá me dizendo que tá tudo bem, porque eu tinha muita confiança no meu marido, né, então ele me dava essa tranquilidade, então eu pensava assim, enquanto ele tá me dizendo que tá tudo bem, eu vou. E o engraçado nisso tudo é que, assim, eu sentia a confiança nele, ele sentia a confiança na equipe, porque a equipe tava dando a confiança pra ele e ele pra mim. Então era um ciclo, né? Todo mundo ali trabalhando junto, né? E é isso que é parto humanizado, né? Todas as pessoas, todos os profissionais, todo mundo unido em sintonia para cuidar desse binômio mãe e bebê. Sim, e eu me sentia cuidada, eu me sentia protegida o tempo todo, por mais que as coisas estavam dando errado, eu tinha junto comigo alguém que estava ali o tempo inteiro segurando a minha mão, estava me sustentando e estava dizendo que estava tudo bem. E assim, os exames mostravam, a ausculta, tudo, me mostrava que estava tudo bem, então isso me dava segurança, né? Então vamos passar mais esse perrengue aí. Aí, o que aconteceu? Quando nós chegamos na calçada do hospital, foi a contração. Essa contração é a única que eu me lembro do trabalho de parto da Laura. É a única que eu me lembro que foi a contração. Eu me lembro assim, eu tava com uma bola, agachada, segurando a bola, e eu dei um grito assim, falei, Laura, você vai nascer nem que for na calçada da rua. E foi algo muito forte, porque eu me sentia assim, tipo, sei lá, um poder ali que, sei lá de onde veio. Naquele momento eu falei assim, vem qualquer coisa, eu vou parir.
E aí, tanto que essa contração foi tão forte que eu falei pra Regina, você vem no nosso carro, porque eu achava que ela ia nascer no carro, né? Primeiro parto, a pessoa tava lá vivendo a experiência pela primeira vez. E como foi muito forte, eu já achei que ela tava vindo, né? E aí nós voltamos para aquele hospital que eu pela primeira vez e que não podia entrar doula e não podia entrar enfermeira obstétrica. Daí ainda teve isso, né? Beleza, a gente mudou de hospital, mas daí não podia mais entrar doula e nem as enfermeiras. Eu lembro que a gente deu todas as orientações pro Marco, deu nossa mala, todas as nossas coisas e ficava se comunicando com ele, falando o que ele fazia, o que ele não fazia. Deu a música, a luz azul, tudo, tanto que eu me lembro até hoje que depois que eu parei, né, eu falei pro Marco assim, nossa, a gente mudou de quarto? Pra mim que a gente ia mudar de quarto, né, porque era um ambiente, ele conseguiu criar um ambiente lá com as orientações de vocês. Entramos então, eu e meu marido, as doulas ficaram na recepção junto com a enfermeira obstétrica, passando orientações para ele. A gente deu sorte, pegou uma médica que acabou bancando esse nosso desejo de parto, né, de parto natural, porque não era uma coisa comum, né, não era esperado que as gestantes fossem para lá para parir. E, enfim, ela bancou, foi, assim, dentro da assistência dela, ainda foi muito positiva perto do que eu teria com outra, eu acho. Embora ela tenha suas limitações e tenha feito algumas intervenções desnecessárias, né? Eu queria pelo menos ter parido no quarto, mas o hospital não aceitava, assim, sabe? Então a gente acabou indo para a sala de parto quando realmente as contrações se efetivaram. Eu falei, vai nascer. Mas a Laura, ela tava demorando um pouco para descer. Tava demorando, a gente devia estar já com dilatação total. E eu via que a equipe tava meio aflita, assim. Eu acho que porque também não estavam acostumados, né? E de repente ela falou para mim que ia ter que fazer epísio. Ah, detalhe. Eu estava na cama na cama ginecológica, aquela com as perneiras. A princípio, ela permitiu que eu não colocasse as pernas na perneira e que o Marco me sustentasse mais inclinada, para eu não ficar totalmente deitada. Aí, como eu não conseguia fazer, e a todo momento ele faz força, faz força, faz força. Teve uma hora que ela falou assim para mim: você vai explodir seu rosto porque você tá fazendo força no lugar errado. Eu não conseguia fazer a força onde ela queria que eu fizesse. Por quê? Porque eu não tava com vontade de fazer força. Não era ainda um puxo, né? E eu fiquei lá me desgastando o tempo inteiro fazendo força, e a Laura não descia. Então, eu não tava no puxo, por isso que ela não descia, né? E, de repente, ela falou que teria que fazer epísio. E aí eu lembro de gritar não, o meu marido não, mas assim ela fez. Foi pequena, foram 2 pontos. Mas eu acho que na hora que ela falou que ia fazer, sei lá de onde que eu tirei a força, se não tinha, naquela hora ela veio e eu consegui colocar ela para fora. Então eu me lembro daí. Ela veio e eu só lembro de sentir o quentinho, o calorzinho dela, assim, pegar e. Nossa! Nem acreditava que aquilo estava acontecendo, que eu tinha conseguido, né? Porque não estava vendo aquilo, não estava vendo mais chance de viver aquele momento e aconteceu. E Laura nasceu maravilhosa, perfeita, está aí, vai fazer 6 Vai fazer anos. 6 em julho. Gente do céu, vai fazer 6 anos, uma menina linda. E Paty, nesse dia, me ensinou, né? Nesse primeiro parto, então, que eu acompanhei na minha vida, a Paty me ensinou que uma mulher é capaz de parir sob as circunstâncias mais adversas do mundo, né? Eu vi essa mulher passando por todos os desafios e foi plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, e ela pariu mesmo assim. Então isso foi algo que eu nunca tinha visto, nada igual na minha vida, né? Uma força tão grande, uma resiliência tão grande. E outra coisa é que naquele momento que eu virei de costas, né, para respirar fundo, que aquela médica entrou falando aquelas barbaridades todas, a hora que eu respirei fundo foi a hora que eu é como se eu tivesse inspirado assim para dentro de mim essa missão mesmo de ser doula. Eu falei assim, cara, nenhuma mulher no mundo pode passar por isso na vida. E eu vou dedicar minha vida para que nenhuma mulher passe por isso. Porque eu lembro de olhar e pensar, cara, a Paty, ela pariu porque, né, ela se informou muito, ela e o marido dela e toda essa assistência e tal. Mas se não fosse ela, se fosse qualquer outra mulher naquele lugar, teria ido para uma cesariana
E essa médica que falou barbaridades, ela teria saído ainda como heroína. Tipo, nossa, não, doutora, salva meu bebê. E aquilo pareceu tão absurdo pra mim que eu falei, não, isso não pode acontecer. As pessoas precisam saber que não é isso. Nascer não é assim, não é pra ser assim. Paty, foi nesse episódio que você decidiu que você queria ser doula ou foi no parto do seu próximo neném? Nenhum dos dois. Gente, depois teve mais uma gestação, né? Mais um bebê. E aí sim teve um parto domiciliar, que eu acho que a gente vai ter que fazer um episódio só para contar daí do parto domiciliar redentor, né, amiga? Só. Assim que a gente acabar a nossa série inaugural, a gente vai voltar com a Paty pra ela falar do segundo parto dela, porque eu não aguento mais curiosidade já. Com certeza, vamos fazer uma série só de partos domiciliares e a Paty vai ser a primeira. Ai, que demais, gente. Mas não, o chamado como doula veio depois. Veio depois do parto do Bento e veio realmente como um chamado, assim. Eu tenho certeza que foram essas experiências que eu passei e a forma como a doula fez diferença para mim, porque ali foi a Lua e a Jéssica, elas me deram, assim, muita segurança para aquele momento. Então, viver aquilo tudo. E você sabe o que é mais curioso? O que eu mais lembro delas é a presença. Então, isso é uma coisa que eu trago muito para minha doulagem hoje, porque eu vejo que às vezes a gente se preocupa em fazer curso, fazer isso, fazer aquilo. Ai, tem que aprender a fazer massagem, tal. Às vezes você não vai usar nada disso. Às vezes só precisa de presença. E a presença delas ali fez diferença para mim. Então, uma mulher em trabalho de parto, ela vai se sentir segura ou ela vai se sentir insegura, a depender de quem tá com ela. Nossa, que história. Caramba, eu não imaginava que seria isso. Ai, fiquei feliz que eu não perguntei antes, porque foi uma surpresa e tanto. E é doido porque eu acompanho bastante podcasts, histórias de parto em inglês, e uma coisa que eu já tinha ouvido é que o médico, ele não é seu dono. O médico, você está sendo cliente desse médico, você contrata o médico, você contrata a enfermeira. Então, se você quiser demitir o seu médico no meio do trabalho de parto, você pode. E eu já ouvi mulheres falando isso lá fora, mas eu nunca tinha visto uma história aqui no Brasil de uma mulher que, em trabalho de parto, demitiu o hospital e foi em busca de um parto respeitoso em outro lugar. Caramba. Eu me lembro muito bem, nós criamos, a Marília, né, criou o grupinho, Vem Laura, e quando eu falei para ela que nós estávamos indo para Maringá, ela mandou assim, gente, a Paty demitiu o fulano, que era o médico do pré-natal, que não quis me fornecer a receita e tal, né? E obrigada, médico que não me forneceu a receita, porque se eu não tivesse vivido toda essa história, certamente hoje eu não estaria onde eu estou. Ô, Paty, Oi. Conta pra gente qual que foi o seu maior aprendizado nessa história toda do seu primeiro parto, que você carrega assim hoje? Ai, são tantos. Mas eu acho que o principal é acreditar naquilo que a gente deseja e buscar, por mais que seja difícil, buscar o caminho para chegar até lá, né? Então, e assim, eu acho que acreditar que era meu. Porque se eu tivesse depositado nas mãos de qualquer outra pessoa, se eu tivesse depositado na mão do médico, eu não teria chegado onde eu cheguei. Porque por ele eu não teria continuado, entendeu? Então, eu acho que o maior aprendizado nisso tudo foi trazer para mim a responsabilidade. E a responsabilidade no sentido de que, assim, eu estava bancando, junto com o meu marido, tudo que viesse, bom ou ruim. Então, assim, isso é muito difícil, né? Mas teria que ser assim, ou não aconteceria, entendeu? E Paty, como é que foi o seu pós-parto, e pós-parto imediato, amamentação? Como é que você se sentiu com tudo isso? Foi bem ruim, pra falar bem a verdade. A Laura, ela nasceu bem pequitiquinha, nasceu com 2,250 kg, 44 centímetros, um cisco, super bem, super bem. Mas uma das coisas que aconteceu foi o seguinte, nós não tivemos
contato pele a pele, nós não tivemos a nossa hora dourada, eu fiquei afastada da Laura mais de 5 horas. Ela nasceu 3h48 da manhã. Era 8 horas, a Jéssica e a Lua foram no quarto para me ver e a Laura não tinha chegado ainda no quarto. Então, assim, nós ficamos afastadas todo esse tempo. E quando ela veio para o quarto, ela já veio no antibiótico, porque o hospital, por precaução, colocou ela no antibiótico para até sair um resultado de um exame, porque eles ficaram assim, você teve bolsa rota por tanto tempo, porque no fim deu 25 horas, né, desde que minha bolsa rompeu até a Laura nascer. E daí, nesse período de parto ativo mesmo, acho que foram umas 4 horas, porque engrenou umas 11 quando eu mudei, tava nessa mudança de hospital, ela nasceu 3h48 da manhã. Então, assim, de parto ativo foi pouco tempo, mas de bolsa rota mesmo foram 25 horas. E aí tudo isso mexeu muito comigo. Eu acabei que sentindo uma desconexão ali, parece que a gente não tava, tudo aquilo que eu tinha sonhado, que ela iria nascer, ela ia ficar em mim, pele a pele, e a gente ia, né, estabelecer a amamentação, tudo ali não aconteceu, então eu não tive isso, né? Além de tudo, ainda tive esse momento roubado. E foi bem difícil para mim, foi mais difícil lidar com essa situação do que com o próprio parto. Tudo que aconteceu até o nascimento dela, eu, de certa forma, foi tranquilo de superar. Agora, o depois foi difícil. O fato dela não ter ficado comigo, dela ter ficado afastada comigo, de eu ter que ter ficado lá no hospital deu 6 dias. Por causa desse antibiótico, sem ela ter nada, sem ela ter infecção nenhuma, e eu sabendo que todos os bebês que haviam nascido da mãe Streptococcus positivo, não ficou no antibiótico, só o meu que estava lá, era como uma culpa, era como se eu estivesse, assim, sendo punida por eu ter lutado por aquele momento, entendeu? Então Você foi punida. Pra mim, isso foi uma punição contra você, porque se não tem indicação, por que fizeram, então? Então, e isso me bati. Daí eu me sentia muito culpada, porque daí eu vi ela, agora ela tá aqui por conta de mim. Então foi bem ruim, assim. Aí foi bem difícil a amamentação, os primeiros dias. A gente conseguiu estabelecer a amamentação legal depois dos 15 dias, assim. Aí foi quando começou a fluir. E nesse período, eu tive bastante apoio, tanto das minhas doulas, né, da Jéssica, a Lua e as outras meninas que faziam parte da equipe, quanto do grupo de gestantes que eu participava. Elas foram muito, muito importantes para mim nesse momento, porque era onde eu podia chorar. Eu ia ali e eu jogava os meus sentimentos e eu recebia apoio, entendeu? Eu recebi, Paty, você não tem culpa de nada, isso que aconteceu. E quando elas falavam assim, eu teria desistido lá no primeiro, eu teria, né? Então isso me trazia uma energia que estava faltando, para eu conseguir estabelecer de novo essa relação com a Laura, porque começou a ficar assim muito difícil. E o meu marido também, o tempo inteiro, assim como ele foi no parto, o pós-parto, ele foi sensacional. Era ele que estava ali o tempo inteiro me dando força para eu não cair, porque eu acho que se eu não tivesse o apoio dele e da equipe e do grupo, provavelmente eu teria entrado numa depressão pós-parto, não por conta do parto, por conta desse período que eu não tive com a Laura, que foi bem difícil para mim, e até pouco tempo atrás eu não conseguia nem falar sobre ele muito bem. Que bom que você tá conseguindo falar e que bom que você tá conseguindo contar pra gente sem muito peso. Ai, hoje tá mais leve, e eu acho que assistir os partos e ver tanta mulher renascer foi deixando a minha história mais leve. Eu precisava doar. Olha só como é a vida, né? Nada acontece por acaso nessa vida, né? Não, Você tem que passar por essa experiência exatamente como ela foi, e depois pelo parto do Bento, que foi exatamente como você sonhou da primeira vez, para tudo isso, né, te despertar aí para uma missão também de ajudar outras mulheres nesse caminho. E aí você tem a força das suas histórias, né, para sim. te guiar nesse caminho. E faz muito sentido, né, você ter carregado esse peso todo em relação ao pós-parto, né, às primeiras horas da Laura, porque você começou contando essa história falando que você buscou tudo isso por ela, né? Foi. Que o que mais te moveu foi fazer todo o melhor para ela ter uma boa recepção, uma boa chegada no mundo, e foi justamente aí que
te roubaram, né? Não foi todo o parto e tudo que aconteceu, que foi difícil, mas que você conseguiu superar. Mas esse momento ali dela, né? Da chegada dela. Mas é isso também, né? Que bom que estão aí as duas lindas e que essa história agora é uma história de força, que te traz força, né? E que não te deixa mais para baixo, mas te potencializa, inclusive, para ajudar outras mulheres e outros bebês a virem para o mundo de forma respeitosa. Isso. Bem isso mesmo. E eu me lembro, assim, de estar lá no hospital e um dia que foi bem difícil, assim, foi, assim, de eu chorar bastante e dizer pro Marco, eu só queria que ela nascesse bem, eu só queria que ela nascesse no tempo dela, que ela fosse respeitada, e foi tudo o contrário. Então, assim, foi bem difícil lidar com essa situação. Mas superamos. E ela é minha fortaleza, né? Eu olho pra ela, lindona, maravilhosa, assim, e falo, ai, filha, faria tudo de novo. Ai, Ai, amiga, nossa, você é uma inspiração maravilhosa, obrigada. Muito obrigada. gente, adorei participar e contar eu ia dizer um pouquinho, mas não foi um pouquinho, né? Foi um monte. Você quer deixar alguma última mensagem para as mulheres que te escutam e que estão aí nessa busca por um parto respeitoso ou que estão na maternidade, enfim? Quero. Eu quero que vocês confiem em vocês, acima de tudo. Porque a partir do momento que nós confiamos na gente, né? Você, enquanto mulher, tá aí tentando buscar o teu parto, ou a tua maternidade, ou tentando se acertar em alguma coisa, em algum caminho, segue seu coração, segue firme e busca se informar. Por mais que a tua realidade não seja a melhor, você dentro dela vai conseguir achar as ferramentas aí dentro, se você quiser, para conseguir ter a melhor experiência possível. E quando eu digo possível, não é a perfeita, né? Não é aquela sonhada, idealizada, mas é a sua história. A sua história possível é o que vai te transformar, né? Ai, maravilhosa, obrigada, muito obrigada. Que episódio lindo. Obrigada, Dani, pela parceria, mais uma vez. Obrigada, Paty, por vir no nosso podcast compartilhar essa história de luta. Espero que cada mulher que ouvir isso ficar um pouquinho inspirada, tenha um pouquinho da sua força que você teve aquele dia. Ai, gente, obrigada. E obrigada, minha amiga, minha doula maravilhosa, que não desistiu no primeiro parto. Tinha tudo para desistir. Jamais desistiremos. Ai, muitas mulheres maravilhosas são agraciadas de ter você com elas. E com certeza você me inspira. E assim como a Lua também, que esteve comigo o tempo inteiro. Então, foi por conta da forma como eu fui cuidada por vocês que eu tenho vontade de cuidar de outras mulheres, né? Vocês fizeram diferença para mim. Obrigada, gente. Obrigada você que nos escuta. Se você quiser compartilhar a sua história, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, deixe uma mensagem. Estamos só começando nesse universo de escuta e de partilha de histórias de mulheres. Então, conta a sua história pra gente, converse com a gente, conta o que você achou desse episódio, o que você sentiu. Enfim, o canal de comunicação está aberto. Muito obrigada e até a próxima. Bye!